destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria do Estado de Segurança do Distrito Federal,
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinado pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. Eu tinha vindo... Eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de voltar a Brasília, eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão, sabe, com problemas de chuva, com problema de destruição de estrada, e, lamentavelmente, o genocida que deixou o poder deixou apenas R$25 mil para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar, e cuidar, sabe, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Edinho iria me convidar para o almoço depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles, dizendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país, nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os 3 palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que facilitou isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. Esse genocida não só provocou isso,
Não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe, que a gente está sabendo lá de Miami, onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa, e é muito triste depois da festa democrática do dia 1º. A festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Pois no dia 1º eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília. E essa gente teve medo de descer a Brasília, com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês, porque eu vim aqui para outra coisa, e vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês. Já conversaram com o Edinho o que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar, sabe, essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero Edinho, dizer para você que eu vou, quarta-feira, receber o governador do estado em Brasília. E eu vou falar com ele que agora é a hora da gente provar que o antifederatismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar, o Estado precisa colocar dinheiro e o governo federal colocar dinheiro, porque o povo de Araraquara paga imposto, e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil, e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje achar que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de Partido Verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que estava em Brasília hoje, quem sabe seja garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer, e aí corte quantas madeiras ele quiser. Mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxicos sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa aqui de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus 2 ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. No mais, gente, obrigado. Eu espero voltar a Araraquara. O Edinho está me devendo aqui há muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. O senhor falou que o presidente, o senhor vai para Brasília agora? O senhor conversou com o governador? Eu estou pensando em voltar. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe, então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Você fica um pouco aí e fala com ele.
Boa noite a todos. Estamos ao vivo para todo o Brasil para contar que no início da noite de hoje, o presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o fim deste mês, com o objetivo de acabar com, abre aspas, grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. Fecha aspas. O interventor é Ricardo Garcia Capelli, número 2 do Ministério da Justiça. Ele terá a missão de retomar o controle da segurança pública no Distrito Federal. Capelli fica subordinado diretamente ao presidente da República e, nesse período, não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Mais cedo, como você vê aí nas imagens, vândalos, terroristas, tomaram a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Eles invadiram, neste momento, você vê essas pessoas indo na direção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. Essas pessoas invadiram, você vê aí nas imagens, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, ou seja, a sede dos três poderes. Nas redes sociais, a invasão era planejada há alguns dias. O presidente Lula estava em Araraquara, em São Paulo, no momento da invasão, visitando áreas atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. Você volta a rever aí imagens dessas pessoas indo na direção da esplanada dos ministérios. Essa região é a região central de Brasília, bem perto da rodoviária do Plano Piloto, no centro, exatamente no centro de Brasília, no centro do Distrito Federal. Bom, essas pessoas se dirigiram à esplanada dos ministérios, logo depois à Praça dos Três Poderes. Essas pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Você vê neste momento imagens de dentro desses locais. Esse é o Supremo Tribunal Federal, esse é o plenário do Supremo Tribunal Federal, com vidros quebrados, com cadeiras jogadas, uma cadeira em cima da outra. Aí sim a visão da Praça dos Três Poderes, as colunas ali do prédio do Supremo Tribunal Federal, paredes, vidros, melhor dizendo, pichados, muita coisa quebrada, destruído, né? O prédio, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal foi vandalizado, pichado, e são essas as imagens que você vê neste momento. A gente segue acompanhando as imagens de cadeiras viradas, prédios destruídos e janelas quebradas. Bom, nas redes sociais, a invasão era planejada há alguns dias. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, como eu dizia há pouco, no momento da invasão, visitando áreas atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. E de lá mesmo, Lula falou sobre os episódios de vandalismo, de terrorismo e anunciou a intervenção no Distrito Federal. Veja aí um trecho da fala do presidente. Não tanto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. O precedente aconteceu há exatos 2 anos e 2 dias no Capitólio, o Congresso americano, quando outros radicais invadiram o Congresso americano, na oportunidade quando o presidente atual, Joe Biden, era empossado, né? Era oficialmente tornado presidente dos Estados Unidos. Bom, o presidente Lula aqui no Brasil também explicou o objetivo da intervenção. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Parágrafo 2º.
O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Há pouco houve a confirmação de que as posses dos dois últimos ministros que ainda não assumiram os seus cargos, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e Aniele Franco, da igualdade racial, essas duas posses foram adiadas por motivos de segurança. Bom, em nota, numa rede social, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, destacou que o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas que nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo. Ele cobrou que os responsáveis a este ataque, aos ataques de hoje, sejam identificados e punidos na forma da lei. Lira também lembrou que a democracia pressupõe alternância de poder e divergências de ponto de vista, mas não admite que as cenas que ocorreram hoje, as quais o deputado classificou de deprimentes, ou seja, essas manifestações, não são bem-vindas, nunca serão bem-vindas. Bom, o presidente da Câmara se colocou à disposição de todos os chefes de poderes para fazer uma reunião para discutir as medidas necessárias para fortalecer as instituições e deixar claro que os três poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia. Nesse momento você volta a ver imagens aí dos vândalos invadindo aí os prédios públicos aqui em Brasília nesta tarde. Bom, também pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou os atos que chamou de antidemocráticos e determinou que devem sofrer o rigor da lei com urgência. Pacheco disse ter conversado por telefone mais cedo com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Pacheco, presidente do Senado, disse que o governador está concentrando os esforços de todo o aparato policial, melhor dizendo, para controlar a situação. Na ação estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso Nacional. Bom, a gente segue aí, com as informações pelas manifestações pelo Twitter. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também se pronunciou sobre essas invasões, sobre a depredação, de prédios públicos da sede dos três poderes aqui no Distrito Federal. Ele disse que a tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. Dino afirmou também que, em cumprimento à decisão do presidente Lula, que a gente falava há pouco, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o número 2 no Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, já se deslocou para assumir a intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Bom, a gente tem mais informações para você e a gente volta a qualquer momento com essas outras informações. Até daqui a pouco. Boa noite a todos. Nós voltamos a falar ao vivo para lembrar que vândalos, que terroristas, invadiram as sedes dos três poderes da República esta tarde e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Houve reação do presidente Lula, dos presidentes da Câmara e do Senado. Nós mostramos essas reações há pouco e também houve reação
da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Essas são as imagens das depredações, das violências. Essa imagem dentro do Congresso Nacional, dentro do plenário do Senado Federal, também depredado. Bom, em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, garantiu que o Supremo Tribunal Federal não vai se deixar intimidar por atos, abre aspas, criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Infensos são pessoas contrárias, pessoas inimigas ao Estado Democrático de Direito, portanto. Rosa Weber lembrou que a sede do Supremo, que é um patrimônio histórico, foi severamente destruída, bem como o Congresso Nacional. Essas são imagens na frente do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto. Weber destacou ainda que o Brasil viveu neste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, uma página, abre aspas, triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia, fecha aspas. A presidente do Supremo Tribunal Federal explicou que, desde que o ato foi anunciado, principalmente pelas redes sociais, ela manteve contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do governo do Distrito Federal. Essas são imagens de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, também destruído por essas pessoas que invadiram as sedes dos três poderes da República, vidros quebrados, cadeiras reviradas, carpetes destruídos. Já essas imagens são dentro do Congresso Nacional, também destruído, também depredado, também pichado. Você segue acompanhando aqui as imagens com a gente. Bom, a segurança dos ministros da Corte, lembrou aqui a presidente do Supremo Tribunal Federal, foi garantida pelos agentes do próprio Supremo. Ao finalizar a nota, Weber deixou claro que o STF vai atuar para que, abre aspas, os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos, fecha aspas. Weber assegurou ainda que o prédio histórico do Supremo Tribunal Federal será reconstruído e que a Suprema Corte não se deixará intimidar pelas ações de hoje. Bom, a gente segue aqui com as informações, com as repercussões. A Advocacia Geral da União também se manifestou e tomou providências. Essas são imagens da frente aí da entrada do Congresso Nacional. É a rampa ali que dá acesso ao Congresso Nacional e essas são imagens da rodoviária do Plano Piloto, bem no centro do Distrito Federal, no centro de Brasília, imagens que dão acesso à esplanada dos ministérios. Bom, continuando, a Advocacia Geral da União, que é um dos ministérios do governo, entrou há pouco com uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão em flagrante do agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por atos e omissões que possam ter permitido as invasões à sede dos três poderes da República em Brasília. Torres foi exonerado hoje pelo governador do DF, Ibanez Rocha. A AGU, Advocacia Geral da União, também solicitou a desocupação de todos os prédios públicos federais pelo país e a dissolução desses atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e de outras unidades militares. O pedido, que é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, requer o uso de todas as forças de segurança pública. A AGU também pediu que o STF determine às plataformas de mídia e de redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover de alguma forma atos antidemocráticos. Você vê agora ao vivo imagens que são da Rede Globo, cedidas aqui para nós, imagens aéreas da esplanada dos ministérios, que segue com vândalos, que segue com manifestantes a esplanada, mas também há policiais agora, policiais a cavalo, tentando retirar essas pessoas. A gente vê ali fumaças, provavelmente, imagens recuperadas da TV Globo, não são ao vivo. Policiais jogam ali bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo, que são jogadas nessas pessoas para tentar dispersar esses grupos. Eu falei há pouco do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais também essa tarde pedindo desculpas aos chefes dos três poderes da República e também classificando os responsáveis pela invasão dos prédios públicos de vândalos e de terroristas. Veja aí a fala dele. Quando quiser.
Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados, na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, em momento nenhum, vou admitir. A gente mostrou mais cedo que uma série de autoridades se manifestaram pelo Twitter. Veja agora outras manifestações. Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou o seguinte: a intervenção decretada pelo presidente Lula dará início à necessária apuração das responsabilidades criminais. Tem outro tweet aqui do vice-presidente Geraldo Alckmin que eu vou ler aqui para vocês. A barbárie de hoje é efeito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos, que sejam, na forma da lei, segue o vice-presidente Geraldo Alckmin, punidos em nome da República e da democracia, covardemente atingidas mais uma vez. Bom, a gente segue aí com outras manifestações, com outros tweets. O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu o seguinte: os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário, conclui o ministro, não faltará ao Brasil. Bom, a cúpula do judiciário também se manifestou. E a nota é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar vem a público manifestar sua indignação ante os graves acontecimentos ocorridos neste domingo, dia 8 de janeiro, com atos de violência contra os três poderes da República e destruição do patrimônio público. Segue a nota. Ao tempo em que expressam solidariedade às autoridades legitimamente constituídas e que são alvo dessa absurda agressão, reiteram à nação brasileira o compromisso de que o Poder Judiciário seguirá firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito, assegurando o império da lei e a responsabilização integral dos que contra ela atentem. Essa nota é assinada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e pelo ministro General de Exército Lúcio Mário de Barros Góes, presidente do Superior Tribunal Militar. São os 4 tribunais superiores, portanto, e o Supremo Tribunal Federal. Bom, o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, Paulo Pimenta, esteve no Palácio do Planalto há pouco. Palácio do Planalto que foi também destruído, como você viu há pouco aqui pelas imagens. E o ministro gravou um vídeo mostrando como o palácio ficou depois da invasão dos terroristas. Veja aí. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas,
patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Olha aqui. Bom, também houve manifestações internacionais. O presidente da França, Emmanuel Macron, se manifestou pelas redes sociais sobre os atos de vandalismo de hoje. Ele afirmou que a vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas deve ser respeitada, além de garantir que o presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França. Da França, a gente vai para o Chile porque o presidente do país, Gabriel Boric, também condenou pelo Twitter os atos de terrorismo contra a democracia brasileira e manifestou apoio ao governo brasileiro. Guillermo Lasso, do Equador, foi outro presidente que se manifestou por meio das redes sociais sobre os atos ocorridos na tarde de hoje em Brasília. Bom, a gente segue com manifestações internacionais porque o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, falou há pouco sobre a invasão dos prédios públicos em Brasília na tarde de hoje. De acordo com ele, com o Joe Biden, a situação no Brasil é ultrajante. O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, ressaltou que condena qualquer esforço para minar a democracia aqui no Brasil. Bom, nos Estados Unidos, a gente volta aqui para a América Latina com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Ele também publicou uma mensagem de apoio ao governo brasileiro em que condena os atos de ameaça à democracia. Alberto Fernandes disse o seguinte: a democracia é o único sistema político que garante as liberdades e nos obriga a respeitar o veredito popular. Bom, a gente segue acompanhando aqui as manifestações, essa tarde terrível de caos aqui em Brasília. Houve muitas manifestações aqui em Brasília e em outros países, como você tem visto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifesta daqui a pouco, às 8h30 da noite. Há uma coletiva prevista, um pronunciamento previsto. Antes dessa coletiva, portanto, do ministro Flávio Dino, que é da Justiça e da Segurança Pública, que já se manifestou pelo Twitter, a gente volta a ver as imagens da esplanada dos ministérios, agora bem na frente do Ministério da Justiça, né? Eu falava há pouco aqui do ministro Flávio Dino. São imagens aí recuperadas da TV Globo, cedidas pela TV Globo, da esplanada dos ministérios, o trecho final ali da esplanada, já bem perto ali, você pode ver agora, já bem perto do Congresso Nacional, imagens ali de frente a uma concentração de policiais ali na frente do Ministério da Justiça, desse outro lado, principalmente na frente ali do Itamaraty, na tentativa de debelar, né, esses manifestantes, essas pessoas que tomaram a esplanada dos ministérios, que tomaram a Praça dos Três Poderes hoje, que invadiram os três poderes da República. Essas pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, depredaram os palácios, depredaram as sedes dos três poderes. Há vidros no chão, há cadeiras destruídas, há obras de arte destruídas, há cadeiras de serviço, mesas, foi tudo destruído, há água por todo lado, vidros pichados, paredes pichadas. É isso que a gente tem mostrado para você aqui ao longo desse começo de noite, aqui de domingo, dia 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília. São essas imagens que você vê, imagens de prédios públicos destruídos, de cadeiras no chão, de vidros quebrados. Essas são as imagens, vidros quebrados, cadeiras no chão, vidros destruídos. Essas são imagens do Supremo Tribunal Federal, nós mostramos mais cedo e a gente volta a mostrar para vocês agora. Esse é o plenário do Supremo Tribunal Federal, com cadeiras destruídas, cadeiras reviradas, vidros quebrados, cortinas destruídas, vidros pichados. A gente segue mostrando para você aqui essas imagens desse dia de caos aqui em Brasília, desse domingo, 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília, há exatos 2 anos e 2 dias depois de algo muito parecido nos Estados Unidos, quando manifestantes também radicais invadiram o Congresso americano, o Capitólio, e na tentativa de impedir a posse do atual presidente Joe Biden. Bom, a gente volta aqui para o Brasil, segue mostrando imagens aí do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os votos dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são dados, para contar que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, acaba de convocar uma sessão extraordinária do Congresso para apreciar o decreto do presidente Lula determinando a intervenção federal aqui em Brasília. A gente volta a mostrar para vocês aí imagens
da destruição dos prédios públicos em Brasília. Lembrando que, segundo o presidente ali do Senado, Rodrigo Pacheco, essa sessão extraordinária, né, não terá custos. Você segue vendo aí as imagens da destruição aqui em Brasília. Lembrando que às 8h30, daqui a pouquinho, portanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se manifesta, dá uma coletiva para falar justamente sobre esses atos de vandalismo e terrorismo hoje aqui em Brasília. A gente volta a qualquer momento. Até já. Profissionais do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, à semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram os seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da polícia local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira, busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da intervenção federal na segurança pública, porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador Ibanez, com certeza, vai responder se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê. Mas nós temos segurança que o caminho mais indicado era, de fato, a intervenção federal, ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o secretário Ricardo Capelli, está neste momento ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, o terceiro momento, a desocupação dos prédios dos três poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos, ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha pode e a ministra Miriam podem transmitir os detalhes e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos três poderes da República.
nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante e as prisões em flagrante continuam. Porque, tecnicamente, o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós estamos adotando nessa noite mais providências visando ao reforço da segurança da capital da República. Por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Miriam, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante que exercem funções no Ministério da Defesa, e o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai amanhã dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão, em face da intervenção federal, de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isto. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia, falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Veneziano e, obviamente, com o presidente Lula. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil, e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Amanhã pela manhã, e não tem hora para acabar. Inclusive, a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Nós lamentamos, nos solidarizamos, fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que eventualmente estejam nos seus estados com alguma posição extremista, que tenham bom senso, porque
nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Eu vou passar ao ministro Padilha para que ele possa fazer algum complemento e depois a ministra Miri, eventualmente nós abrimos perguntas às senhoras e aos senhores. Apenas reforçar a resposta imediata do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de governadores e governadoras de todo o país em repudiar os atos terroristas que nós vimos hoje, em apoiar a atitude determinada pelo presidente da República de decretar intervenção federal na área de segurança do GDF, restrita a essa área, a convocação imediata feita já pelo presidente do Senado para a sessão do Congresso Nacional amanhã, aquilo que estabelece a Constituição, ela vai tratar deste ato de intervenção. Dizer que ao longo de toda a tarde nós estivemos em contato com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o conjunto dos poderes, sempre foram muito firmes e cobrando, inclusive, por parte daqueles que são responsáveis em manter a segurança aqui em Brasília, de efetivo necessário para impedir os atos de terrorismo. Nós sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão e desse ato de terrorismo mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. Inclusive foram identificados ônibus que estavam saindo hoje à noite do interior do estado de São Paulo, de outros locais. Quero agradecer muito o governador Caiado, aqui de Goiás, que já mobilizou todo o bloqueio nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília. Alguns deles, ônibus gratuitos sendo oferecidos, ou seja, como disse aqui o ministro Flávio Dino, o governo federal vai atrás de quem financia o terrorismo no nosso país e quem financiou essa tentativa de atacar não só o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A expectativa nossa é que o presidente do Senado chegue aqui a Brasília amanhã no final da tarde. O presidente da Câmara chega aqui a Brasília no final da noite, aí na virada da madrugada. O presidente Lula já se colocou à disposição, já pousou aqui, já se colocou à disposição de recebê-los, conversar com o presidente das duas casas. Teve contato com eles durante a tarde toda, está à disposição para que a gente possa reafirmar esse ato de defesa do Estado Democrático de Direito do nosso país. Uma última informação, o presidente Lula, desde o começo, quando sinalizou que já vinha para Brasília, tem o desejo de visitar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o mais rápido possível. Eu estou recomendando ao presidente Lula que só aconteça depois que a perícia que está sendo feita no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que é uma perícia criminal, para identificar provas digitais, imagens, além de registrar. Por isso foi convocado o TCU para acompanhar essa perícia, registrar todo o ataque ao patrimônio público, que isso só aconteça depois que essa perícia, além de registrar evidências, provas que são fundamentais para responsabilizar quem cometeu esses atos de terrorismo, mas que estabeleça a total segurança de que pessoas possam entrar nesses prédios, porque uma das coisas que foram identificadas no monitoramento que é feito desses atos terroristas é que vários deles tinham como intenção poder colocar e deixar artefatos de bomba nesses prédios para que a gravidade desse ato pudesse afetar ainda mais pessoas. Então, nessa perícia, além de recolher provas para a responsabilidade criminal e identificar todo o ataque ao patrimônio público brasileiro,
também está sendo feito o rastreamento de artefatos de bomba, porque isso foi monitorado como intenção de quem cometer esses atos de ter uma destruição ainda maior dos nossos prédios públicos e afetar ainda mais possíveis vítimas humanas. Ficar aqui à disposição de vocês. Pessoal, nós vamos abrir agora para as perguntas. A gente, conforme combinado antes, temos aquela ordem dos jornalistas que vão começar. A gente pede para que os jornalistas se atenham a uma pergunta por profissional, para que todo mundo tenha a oportunidade de começar. A primeira a se inscrever foi a Natália Fruê, do SBT. Oi, ministros, boa noite. Minha pergunta, ministros, é sobre o governador Ibanez Rocha. Em dezembro, quando aconteceram os atos aqui na região central de Brasília, a gente conversei com o governador que ele não via problema na nomeação de Anderson Torres. Se os senhores acreditam que se tivesse outro secretário nomeado, a situação poderia ser outra? Quer dizer, o governador pode ter sido conivente com esses atos terroristas que aconteceram hoje aqui ou não? Eu não quero crer que o governador Ibanez tenha sido conivente. Eu diria que provavelmente ele foi iludido, foi enganado, e essa apuração de responsabilidade vai ser feita. Em relação ao secretário Anderson, agora ele é ex-secretário, e até porque houve a intervenção federal. Então, esse obstáculo, ou esse eventual embaraço, já foi removido pelos próprios fatos. Creio que o governador Ibanez vai responder sobre os fatos atinentes ao Distrito Federal. Não nos cabe julgar decisões administrativas dele. Mas, neste caso, não há dúvida que administrativamente não foi a melhor decisão, tanto é que o presidente da República resolveu fazer a intervenção federal. A gente passa agora para o Manuel Marçal, do O Tempo. Ministro, aqui. Ministro, boa noite. Em relação a essas pessoas, manifestantes, vândalos e classificados aí pelo senhor, né, inclusive de terroristas, alguns já voltaram aí para o QG do Exército. Elas serão presas? Elas vão poder ficar lá? Qual vai ser a ação de vocês aí no QG do Exército? Em relação ao QG do Exército, o ministro Múcio está reuniu nessa noite com os comandantes. Há uma diretriz do comandante-em-chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e claro que essa diretriz vai ser cumprida nas próximas horas, acerca desta condição de haver uma referência física, uma sede para estes atos, que não são atos, repito, de índole puramente políticas, não são atos de liberdade de expressão, são atos terroristas. O ministro Múcio, com certeza, vai anunciar as providências. Mas faço questão de reiterar que as pessoas que participaram desses eventos, que neste momento ainda estão em flagrante, estejam onde estiverem, serão presas. Se estarão na frente do quartel, se estarão perto do quartel, se estarão ao lado do quartel, pouco importa, porque tecnicamente elas estão em flagrante. Elas acabaram de cometer crimes graves, cuja pena vai até 12 anos. Falando de um deles, o crime chamado golpe de Estado. Se nós colocarmos os crimes de dano, inclusive dano ao patrimônio histórico, se nós colocarmos as agressões físicas, nós estamos falando de penas que com certeza podem ultrapassar até 20 anos de reclusão. Então, é claro que as pessoas em situação de flagrante, a determinação dada por mim, as Forças Federais e pelo interventor federal na segurança do DF, foi continuar, neste momento, a efetuar as prisões de flagrante. Repito, estejam onde as pessoas estiverem, inclusive em frente ao quartel-general do Exército. Lucas Teixeira, do UOL. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor falou um pouquinho de quem está financiando. Acredito que, como outros colegas que cobriram e têm cobrido isso tudo, há pessoas que estão há um ano, estão há muito tempo lá no quartel, o que indica que, de alguma forma, aquilo está sendo sustentado. Queria saber se vocês já têm algumas pistas, já têm caminhos para saber de onde está vindo esse dinheiro, se isso vai ser uma das prioridades, para além da resolução do quartel ali em si, mas a gente vê pelo país inteiro, né? A partir de amanhã, é a prioridade máxima. Prioridade no momento presente. Restabelecimento da ordem pública
já alcançada em larga medida. 2, as prisões em flagrante. 3, a apreensão dos ônibus, que, repito, são instrumentos de perpetração de crime. 4, as investigações daqueles que são coautores ou partícipes do cometimento de crime. Quem financia crime criminoso é. Então, sim, nós já levantamos todos os ônibus, de onde vieram, quem pagou, temos a lista dos passageiros e vamos pedir as medidas cabíveis à Polícia Judiciária, leia-se, Polícia Civil do DF, Polícia Federal, vai pedir todas as medidas judiciais para aqueles que não estão em flagrante, porque são duas situações técnicas diferentes. As pessoas que estão aqui, que invadiram, depredaram, etc., estão em flagrante, até neste momento, inclusive. A partir de amanhã, as pessoas que estão em outro estado e que financiaram, e que de algum momento instigaram, celebraram, incitaram, elas não estão mais em flagrante. Mas as medidas de polícia judiciária serão tomadas e serão todos identificados um a um. Porque isto nunca aconteceu na vida brasileira deste modo e não vai acontecer nunca mais. E esta é a forma pela qual nós vamos prevenir, chegando exatamente nos financiadores. Isso já estava sendo feito antes. Lembro de decisões do Supremo sobre o estado do Mato Grosso, a investigação sobre aquele atentado à bomba do dia 24, já havia essa investigação e agora, naturalmente, é uma investigação muito maior, tendo em vista a gravidade do que ocorreu aqui em Brasília. Pedro Teixeira, da CNN. A gente acompanhou nas redes sociais algumas imagens de policiais militares do Distrito Federal, não necessariamente atuando como deveriam para o tamanho do que estava acontecendo. Existe alguma preocupação da atuação da PM do Distrito Federal neste momento? O senhor, por exemplo, citou que alguns estados estão enviando agentes da Polícia Militar. O Ministério da Justiça se preocupa com a atuação da PM do DF neste momento? Há um debate nacional claro, cristalino, inequívoco, e o qual nós não negamos, em que, infelizmente, houve uma confusão nacional entre deveres funcionais e preferências ideológicas. Ou seja, há, sim, objetivamente, preferências ideológicas nas instituições atrapalhando o cumprimento de deveres funcionais. E isto tem que ser dito com todas as letras, para que se compreenda os processos concretos que acontecem. O que gerou esta situação? Basta olhar que quando a Polícia Militar do Distrito Federal, junto com o contingente disponível da Força Nacional, entrou no terreno, efetivamente, em 1 hora a situação estava resolvida. Depois de 3 horas de desatino, a mostrar o quê? Que houve deficiência de planejamento e a mostrar que, infelizmente, mais uma vez, vimos essa infiltração perversa de ideologias exóticas, inaceitáveis, em instituições do Estado brasileiro. E isto explica essas cenas. E isto explica as providências que nós tomamos, inclusive da intervenção federal, para que exatamente haja o afastamento desses elementos e se coloque apenas a autoridade da lei. Essa é uma questão democrática fundamental, que não diz respeito ao governo liderado pelo presidente Lula, diz respeito à nação. Interessa à nação que todos os funcionários públicos, civis e militares cumpram seus deveres. Porque se não cumprem, acontece o que nós vimos. Por isto mesmo, nós estamos reagindo de acordo com a gravidade deste quadro que se produziu. Agora, a repórter Isa Staciarini, da CBN. Ministros, boa noite à ministra também. O senhor falou que amanhã o Ricardo Capelli, o interventor, vai fazer um ato para o Ministério da Defesa pedindo reforço de militares das Forças Armadas. A gente sabe que o Planalto possui aquele batalhão do Exército que cuida da segurança do Palácio do Planalto e que, de certa forma, também atuou de uma forma que facilitou a entrada desses bolsonaristas e vândalos. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor fez uma análise sobre as forças de segurança pública locais aqui do DF. Qual que é a sua avaliação sobre a atuação também das Forças Armadas, especialmente do Exército,
que cuida da segurança do Palácio do Planalto. Eu quero crer que o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, assim como o ministro Múcio, estão avaliando essa circunstância. De fato, a sua premissa está correta. Existe um contingente dedicado à proteção do Palácio, que é a sede da Presidência da República, e os fatos mostram que este contingente não atuou. E por que não atuou é realmente objeto de uma apuração que não se dá no Ministério da Justiça. Aí é uma apuração específica do GSI e do Ministério da Defesa, e quero crer que essa apuração ocorrerá. Marisa Vanzeller, do Antagonista. Boa noite, ministro. Eu queria saber se o governo federal ele vai promover agora medidas ou apoiar medidas diretas contra o presidente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Não há nenhum planejamento nessa direção, porque, claro que isso dependerá das investigações que serão feitas pela Polícia Judiciária. O governador Ibanez, como disse, politicamente vai prestar os esclarecimentos que considerar cabíveis, e não há, por parte do governo federal, nenhum planejamento de qualquer ação em relação ao governador Ibanez. A ação que foi feita, já foi tomada, é esta da intervenção federal na segurança pública, e nós esperamos que isso seja suficiente. Esse é o planejamento inicial em relação ao governador Ibanez, de modo que não há nenhum ato sendo planejado, por exemplo, de afastamento do governador Ibanez, porque nós consideramos, e essa foi uma avaliação que eu fiz e comuniquei ao presidente da República, e obviamente ele concordou, que a intervenção restrita à segurança pública seria suficiente para o restabelecimento da paz social aqui no Distrito Federal. A gente passa agora para Marília Sena, da Jovem Pan. Está aqui ao lado. Ministro, boa noite. Desde o dia 3 de janeiro, que o pessoal que está lá no QG estava planejando invadir esses prédios públicos. O senhor disse no Palácio do Buriti que, ao tomar posse, ia dar um jeito de tirar o pessoal lá da frente do QG. Não dá para ter parado esse problema um pouco antes disso tudo acontecer? Não tinha uma providência para ser tomada antes dessa tragédia? A questão é que, naquela área especialmente, que circunda o quartel-general do Exército, há uma servidão militar, e isto significa dizer que o policiamento ali é feito pelo próprio Exército Brasileiro. Então havia, por parte do ministro Múcio, uma deliberação de retirada, e ele estava encaminhando o assunto. Havia, inclusive, informações a ele, e eu tenho conhecimento dessas informações, de que o acampamento neste final de semana seria encerrado, uma vez que ao longo dos dias, desses dias pretéritos, houve inclusive a desmontagem de barracas, de banheiros, enfim. Então o ministro Múcio estava atuando de acordo com esta visão a ele transmitida. Obviamente estamos diante de um fato novo e com certeza ele deve tomar uma nova decisão nas próximas horas. Próxima pergunta do repórter Hugo Evaristo, da Globo News. Boa noite, ministro. O senhor falou agora há pouco que o governador do Distrito Federal, reconhecendo essa falha na segurança pública, ele deixou ali claro que não cumpriu o combinado com o Ministério da Justiça. O senhor enxerga alguma possível prevaricação da parte do governo em não combinar isso, não cumprir o combinado com o Ministério da Justiça? E uma segunda pergunta onde estão esses ônibus, para onde eles vão, ou onde eles estão, que foram identificados, se essas pessoas já foram encaminhadas para a polícia, enfim, onde estão esses ônibus? Os ônibus estão sendo conduzidos para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, estão sendo lá apreendidos, vão ser periciados, uma vez, como disse, eles são instrumentos do cometimento de crime. As pessoas, na imensa maioria, estão sendo apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal. Num primeiro momento, é claro que uma parte vai ser deslocada para a Polícia Federal posteriormente, mas nesse momento a maioria dessas pessoas que já foram presas em flagrante estão sob a guarda da Polícia Civil do Distrito Federal. Em relação ao governador Ibanez, como disse, ele atuou conosco na diplomação, atuou conosco na posse, cumprindo um dever. Faço questão de lembrar, e repito, que a garantia da ordem pública em Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal, inclusive, que recebe um fundo constitucional para isto, a aporte de recursos federais,
para que as polícias sejam mantidas e cumpram esse papel em relação aos poderes federais. Eu não vejo, até o presente momento, que o governador Ibanez tenha ele próprio, de modo deliberado, se omitido. É mais provável que outros passaram informações erradas ao governador Ibanez e isso levaram a decisões erradas, como esta de abrir a esplanada, que se revelou uma decisão desastrosa, como nós vimos, e ele se baseou, obviamente, em informações erradas, e aí a apuração vai mostrar se esses foram erros porque é errar humano, ou se foram omissões criminosas e conivências que levaram a que o governador tomasse decisões que se revelaram erradas. Então, é muito precoce para afirmar a responsabilidade jurídica do governador, e eu não faço juízos precipitados. Eu faço juízo com base em fatos. Nós enxergamos omissão do aparato de segurança pública do Distrito Federal, e a resposta jurídica foi exatamente a intervenção federal que foi processada. Agora a pergunta da repórter Raquel Lopes, da Folha de São Paulo. Vocês podem acionar as Forças Armadas para atuar na segurança do DF? E a queda do secretário de Segurança Pública, ela foi suficiente na sua visão? É claro que a Polícia Judiciária da União e do próprio Distrito Federal vai tomar providências complementares em relação a esta situação das autoridades que comandam ou comandavam o sistema de segurança do Distrito Federal. E essas informações, óbvio, serão posteriormente divulgadas. Em relação especialmente à participação das Forças Armadas, foi uma informação a mim transmitida pelo ministro Múcio. Acabei, como disse, de fazer uma reunião com um general e com um almirante, que comandam esse setor do Ministério da Defesa. Eles próprios já editaram as normas operacionais e amanhã o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal vai fazer essa solicitação formal ao Ministério da Defesa para que haja, por exemplo, a garantia da plena integridade dos nossos servidores, dos prédios públicos aqui na esplanada. E isso é possível agora em face da intervenção federal, ou seja, temporariamente, em face desse decreto, que esperamos que o Congresso Nacional aprove amanhã, a segurança pública do Distrito Federal está sob comando federal, o que torna possível esta colaboração das Forças Armadas. Emily Benck, Poder 360. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor mencionou uma mudança de última hora no planejamento do GDF quanto à segurança para permitir a entrada de pedestres. Eu queria saber quando essa mudança foi comunicada, se o Ministério a questionou, e em que momento do dia de hoje o senhor optou por sugerir a intervenção federal e o que muda na relação com o GDF para evitar que próximos casos desse tipo aconteçam. Na verdade, não houve comunicação da mudança de planejamento. Eu soube por um órgão de imprensa, pelo Metrópolis, que eu não sei se está presente aqui, ontem por volta de 23 horas, creio eu li, para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei hoje de manhã novamente, questionei por escrito, inclusive, por mensagem de WhatsApp, e disse, olha, isto não me parece correto. E houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle, que todas as informações, e obviamente esse não é um juízo que me caiba, porque eu não tenho autoridade. Quer dizer, agora eu tenho porque houve a intervenção federal, mas antes eu não tenho autoridade sobre o aparato de segurança do Distrito Federal, porque há autonomia federativa. E a informação que me foi dada hoje, a primeira vez, creio que por volta de 8h40 da manhã, de hoje, domingo, quando eu questionei novamente, foi que estava tudo sob controle e que era possível, sim, manter esse trânsito de pessoas. Eu alertei seguidamente. Quando houve... esses questionamentos foram encaminhados por intermédio do senhor secretário-chefe da Casa Civil, doutor Gustavo Rocha, e ao próprio governador. Inicialmente ao Gustavo, depois ao próprio governador. A primeira mensagem eu enviei ao Gustavo, e creio que ele respondeu nesse horário que eu estou mencionando aqui. E eu, repito, não tenho razão para presumir má fé da parte deles. Eu acho que realmente alguém, e este alguém tem que ser identificado, analisou mal ou prestou informações erradas ao governador, que levou a decisões erradas. Decisões desastrosas, eu diria. E, portanto, nós fizemos este alerta. O que nós podíamos fazer foi, quando houve o início dos atos de violência,
eu me desloquei imediatamente ao Ministério, olhei, ninguém me contou, eu vi, e foi o momento em que eu liguei ao presidente da República e sugeri a medida da intervenção federal, e ele aqueceu, e nós providenciamos o decreto, enfim, mas foi exatamente no momento em que nós vimos que havia uma assimetria escandalosa entre o tamanho da agressão e o contingente disponibilizado pelo Distrito Federal, que era absolutamente insuficiente em relação ao desafio ali posto. Então, basicamente, é esse o cronograma, e graças a Deus foi possível restabelecer a ordem pública sem que nós tivéssemos diretamente óbitos, porque poderíamos ter tido. E graças a Deus não tivemos. Pessoal, por uma questão de agenda e dos compromissos do ministro, a gente vai passar agora para a última pergunta, que vai ser do repórter Breno Pires, da revista Piauí. Mais 3, para não desagradar os 2 aí que estavam aí. Mais 3. A gente já tem os nomes, já foram passados. 3, porque o presidente da República está chegando e me convocou. Me perdoem, tá? Pronto, mais 3. Já temos a lista dos inscritos, a gente vai seguir a ordem como combinado anteriormente. Legal. Ministro, estou aqui desse lado, Breno Pires, da Piauí. Eu não quero também tomar muito tempo do pessoal e do senhor. Um episódio como esse de hoje, né, atos golpistas e de vandalismo, ele é também, de certa forma, um resultado de uma série de erros, né, um encadeamento de erros que a gente vem vendo desde o período da eleição. Eu queria saber se, na visão do senhor, o fato de que, depois dos atos golpistas também, terroristas também, do dia 12 de dezembro, a permissão dada pelas Forças Armadas e pelo governo do Distrito Federal para que continuassem acampados os manifestantes no QG, pode ter contribuído, na visão do senhor, para o que ocorreu hoje aqui em Brasília? Eu repito o que eu disse há alguns dias atrás. Esses acampamentos são incubadoras de terroristas. E os fatos, infelizmente, comprovaram que a frase era correta. Então, infelizmente, houve uma demora na resposta, e já expliquei as razões, ou seja, havia uma visão de um processo. Este processo, ao longo desta semana, vinha se revelando virtuoso, na medida que os atos de desmontagem estavam ocorrendo. Por exemplo, Belo Horizonte, a prefeitura desmontou, houve uma decisão do ministro Alexandre, outros acampamentos foram praticamente se esvaindo, nós chegamos a ter 45 mil pessoas acampadas, restavam 5 mil, então este caminho vinha se mostrando como possível. Houve um fato novo e, obviamente, agora quem comanda esta situação vai, com certeza, tomar as providências visando a solução definitiva dessa problemática. Mas a cúpula militar também deve ser investigada de alguma maneira? Por que tem tido isso? Eu prefiro que a cúpula militar fale por ela própria. Eu creio que são órgãos diferentes e eu tenho respeito por todas as instituições e, com certeza, as Forças Armadas vão fazer as suas próprias avaliações, tirar as suas próprias conclusões e, obviamente, adotar as medidas consideradas cabíveis lá. As providências de polícia judiciária estão sendo tomadas, como mencionei. O Twitter de Bolsonaro agora... Pessoal, vamos respeitar a ordem, senão, vai virar bagunça, Vamos respeitar a ordem aqui, que a gente está para respeito a todos os profissionais aqui. Alex Guzmão, da Band. Ministro, ainda nessa área da responsabilização, porque, por exemplo, ontem eu passei naquela avenida que fica em frente ao quartel-general do Exército e havia uma medida preventiva. Em cada extremidade, um ônibus imenso do Exército impedindo o acesso de veículos. Na esplanada, o senhor já relatou, não houve o mesmo cuidado e aconteceu o que a gente viu. Não é uma crise institucional, as instituições foram atacadas e, em sintonia, repudiam esse ataque criminoso. Pelo que o senhor viu, pode ser uma crise de autoridade, uma vez que o governador Ibanez Rocha, na sua interpretação, não teria agido de má fé, né? Poderia ter sido mal informado, uma crise de autoridade daí para baixo, e havendo essa possibilidade, isso poderia exigir, demandar do governo federal, ainda mais agora com a intervenção, alguma ação preventiva para corrigir esse possível problema na corporação? Eu creio que essa crise de autoridade se manifestou por algumas horas na tarde desse domingo, isto é objetivo. Como o senhor mencionou, prontamente houve a resposta, inclusive do próprio Distrito Federal, dos 3 poderes, enfim, da sociedade. Essa crise está superada, os poderes estão funcionando, restabelecidos, não há nenhum impedimento ao funcionamento dos poderes. Amanhã os ministérios vão funcionar, o governo federal segue
funcionando. Eu quero crer que essa intervenção federal é suficiente para debelar essa dificuldade. Mas faço questão de, mais uma vez, lembrar que nós temos um problema estrutural na sociedade, que alguns estão confundindo preferências eleitorais com cometimento de crime. E isto está por dentro de algumas instituições. Então, isto deve ser dito com toda a nitidez, para que toda a sociedade brasileira possa aquilatar o problema, que não está aqui ou ali. O que tinha para ser feito hoje foi feito e está sendo feito. Agora, nós temos um problema estrutural que vamos ter que juntos enfrentar para separar o joio do trigo. Uma coisa é preferência eleitoral, todo mundo tem direito. Usar a preferência eleitoral para se omitir, para prevaricar, para ser conivente com crime, realmente não é compatível com a função de servidor público. Anderson Arcoverde, da Rede TV. Boa noite, ministro. Eu vou insistir nessa questão da crise de autoridade. O senhor acha que essa crise, essa situação, pode também alcançar a Polícia Rodoviária Federal? Porque, afinal de contas, até pouco tempo se havia essa interpretação de que tinha uma certa resistência da Polícia Rodoviária Federal. E hoje, nesse fim de semana, entraram vários ônibus. Não seria o caso de ter tido uma ação preventiva, nesse caso, evitar a chegada dos ônibus? E se esses ônibus forem identificados, os líderes desse movimento também foram identificados? Tem alguma ação já em andamento com relação a eles? Veja, muitos desses ônibus foram abordados. Eu tenho os relatos da abordagem a esses ônibus. Mas nós precisamos agir de acordo com a lei. Não há impedimento à manifestação pública pacífica. Então, imaginemos concretamente, um desses ônibus foi abordado em São Paulo. A documentação está regular. As pessoas que estão dentro estão regulares. Não há arma, não há drogas, não há nenhum crime. Não há base legal para você impedir que esse ônibus trafegue. É importante esclarecer isto, porque nós só podemos agir de acordo com a lei. E há pessoas nesse momento na internet perguntando por que os ônibus não foram barrados, porque nós não podemos presumir que eles estão transportando criminosos. Agora nós sabemos. Por quê? Porque as pessoas cometeram crimes. Mas nós não tínhamos como bloquear, de modo geral, ônibus, a não ser que houvesse alguma irregularidade. Sobre, especificamente, a Polícia Rodoviária Federal, volto ao tema. Nós tivemos um momento muito difícil na vida brasileira. E há líderes políticos que devem ser cobrados em relação ao que aconteceu hoje no país. Há emulação política que levou a isto, a este desvario. E isto, infelizmente, infiltrou em instituições. Alguém tem alguma dúvida quanto a isto? Há instituições que foram, não totalmente, evidentemente, mas uma pequena parte, contaminados por essa ideia de vale tudo. E nós estamos exatamente nesta batalha de garantir a autoridade da lei. E acabei de ver uma pesquisa de opinião pública, realizada há pouco, 90% da sociedade brasileira repudia os atos que aconteceram hoje na esplanada dos ministérios. Então, quero crer que essa tragédia que aconteceu hoje, essa tentativa de golpe de Estado, servirá para unir a sociedade brasileira na proteção da lei, para isolar ainda mais os extremistas e para sinalizar que nós precisamos agir ainda de modo continuado, com firmeza. Porque às vezes na crítica política é dito assim: o governo federal tem que pacificar o país. É tudo que nós queremos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu juro que é tudo que nós queremos, a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica um país nessas condições? Com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e obrigatória
contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. E nós queremos unir o país, sim, mas em torno da lei. Esse é o desafio que nós temos nesse momento. Senhores e senhoras, muito obrigado. A gente tem um pela lista, então, ministro. A última é da Júlia Portela, do Metrópolis. Júlia Portela, do Metrópolis, é a próxima da lista, pessoal. Não, organiza, eu respondo. Vamos fazer um ping. Vamos fazer um ping. Coordena aí, faz um ping aí rapidinho. Então vamos fazer um pinga rápido por ordem. Um ping. Júlia Portela, do Metrópolis, é a próxima. E eu vou responder bem sinteticamente. Vai ser uma pergunta rapidinha, só uma questão. É só uma questão técnica, porque é o seguinte. Obrigada. A Constituição, na verdade, ela define que precisa haver uma consulta do Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República. Eu tremo muito. Conselho da República antes de ser assinado esse decreto, né? Eu queria saber se isso de fato aconteceu ou se não houve essa consulta. Eu examinei esse aspecto constitucional e não havia nenhuma condição de fazer nenhum tipo de consulta, como não é um ato essencial e nós estávamos diante de uma situação emergencial. Minha opinião constitucional, em relação à qual eu tenho absoluta convicção, havia algo maior do que a formalidade e o ato foi alcançado e haverá o controle pelo Congresso. Ou seja, o Congresso vai examinar e aí o Congresso, aprovando, que eu espero que ocorra, aí o ato está, digamos, perfeito, porque houve adição e aprovação pelo Congresso. Felipe Frazão, Estadão. Oi, ministro, boa noite. É um pouco parecido com a dela, mas eu queria saber por que houve a opção do presidente somente pela intervenção na segurança, já que havia algumas sugestões também de GLO, decretar garantia de lei da ordem, ou até do estado de defesa. Por que essa opção e se isso pode evoluir? Né? Exatamente porque há uma graduação, há uma proporcionalidade. A primeira resposta, proporcionalmente cabível, era a intervenção federal na segurança. Fizemos. Nós temos a GLO, nós temos o estado de defesa e temos o estado de sítio. Então, essa é a proporcionalidade constitucional. A medida mais leve é a intervenção federal restrita à segurança. Temos a GLO, o estado de defesa e o estado de sítio. Poderemos chegar até o ápice? Em tese, sim, mas não será necessário. Eduardo Gayer, Agência Estado. Ministro, os manifestantes eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua maioria. O ex-presidente é responsável ou corresponsável por isso que aconteceu? E se sim, de que forma ele pode ser responsabilizado por esses atos de hoje? Politicamente, é claro que na medida em que houve o que houve, ou seja, uma transição conflituosa, e que não houve um reconhecimento do resultado eleitoral, e pelo contrário, houve uma instigação, um assulamento para acreditar em esoterismos, em teses exóticas, estranhas, agressivas, é claro que a responsabilidade política é inequívoca. Responsabilidade jurídica, aí, obviamente, cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e não a mim, apurar. E aí dependeria da investigação mostrar alguma coisa que não está ainda evidente. Eu não vejo, nesse momento, qualquer elemento de responsabilização jurídica do ex-presidente da República. Poderá aparecer? Sim, poderá. Mas, nesse momento, não há. Responsabilidade política, sim. Todos aqueles que querem polarizar, instigar a prática de crimes, extremismos, etc., são politicamente responsáveis por ação ou por omissão. Silvio Costa, Congresso em Foco. Alô, aqui, ministro. Boa noite. Eu queria saber se há, de fato, uma posição absolutamente unificada no governo federal em relação ao tratamento que se deve dar a esses atos golpistas. Eu digo isso porque, primeiro, houve aquela manifestação do ministro da Defesa, José Múcio, no sentido de considerar os atos como manifestações democráticas, esses mesmos atos que pedem intervenção militar e que o senhor tem deixado muito claro que violam a legislação e a Constituição. E depois a gente teve hoje nas redes sociais um almirante lotado no Ministério da Defesa, aparecendo, fazendo pose para as redes sociais, né, e participando dos atos. Né? Além da questão aqui já mencionada anteriormente, da absoluta omissão da Guarda Presidencial, né, que deveria fazer a segurança do prédio do Palácio do Planalto. Então, há uma posição, de fato, única e generalizada no governo federal para tratar essas manifestações como elas devem ser tratadas, ministro? Nesse momento, sim. Doravante, sim. É claro que, anteriormente, havia nuances.
A autoridade do presidente da República é uma só, cabe ao presidente da República dirigir a administração e dirimir naturais divergências que acontecem no âmbito da sua equipe. Nesse momento que nós estamos conversando, não há a menor dúvida da absoluta unidade de toda a equipe em relação a todos os atos, inclusive porque a tarde inteira estiveram comigo no meu gabinete, participando das decisões, o ministro Múcio, o ministro Padilha, o general Gonçalves Dias. Então, a partir do momento que a crise se instalou, sim, há essa unidade e vamos continuar, tenho certeza, a partir de amanhã, nessa absoluta unidade. Ministro, para encerrarmos, então, Matheus Scavazini, da TV Record. Ministro, muitos vídeos foram compartilhados sobre a situação e em alguns deles policiais militares até tiravam fotos e conversavam com manifestantes tranquilamente enquanto tudo acontecia, principalmente ainda no início da tarde. Como é que vocês se colocam em relação a isso? E existe a possibilidade de prorrogar essa intervenção, caso necessário? Sim, caso seja necessário, ela poderá ser prorrogada. Nós decretamos inicialmente até 31 de janeiro, porque nós acreditamos que hoje há uma unidade nacional em torno do repúdio ao terrorismo e defesa da lei, e nós acreditamos que o próprio governador Ibanez vai corrigir as dificuldades que ele teve nesses dias, e nós acreditamos que esse período é inicialmente suficiente, mas em tese poderá ser prorrogado. Em relação à atitude de agentes públicos, já mencionei. Uma coisa é uma manifestação pacífica. Uma manifestação pacífica que faz parte da vida democrática. O aplauso, a vaia, são antinômicos, mas ambos têm em comum o fato de estarem na moldura democrática. Então, as pessoas se reunirem para dizer que não querem o atual governo é um direito. E aí teria que examinar a conduta de cada policial em cada momento e isto será feito. Inclusive porque, como o senhor disse, o que mais tem nesse momento são fotos. Eu mesmo já recebi centenas. Eu recebi fotos de pessoas dentro dos gabinetes do Palácio Planalto, destruindo o Supremo, destruindo o Senado Federal. E nós estamos, portanto, diante de provas inequívocas da perpetração de crimes produzidas pelas próprias pessoas. Então, é claro que essas fotos todas irão integrar os vários inquéritos que serão abertos sucessivamente. Senhoras e senhores, muito obrigado, boa noite, que Deus proteja o Brasil, a democracia venceu. O presidente... nós temos a lista, eu não sei lhe dizer, mas são vários estados. O presidente chegou há pouco e me convocou para uma ligação, eu não sei exatamente qual é a diretriz dele, vou saber agora. Mas eu quero, como mensagem final, deixar à nação brasileira uma palavra de tranquilidade, no sentido de que esses momentos de dificuldades foram ultrapassados, os atos juridicamente cabíveis estão sendo tomados, as instituições venceram mais uma vez, a democracia venceu mais uma vez, podemos dormir em paz e asseguro que isto não vai mais acontecer no nosso país, porque há unidade das instituições com o povo brasileiro para garantir a lei e a paz social e repudiar o terrorismo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada essa entrevista. Você acompanhou aí, ao longo de quase uma hora, portanto, a entrevista coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Eu anotei aqui alguns destaques da fala do ministro. O ministro classificou os atos de hoje como episódios inéditos na história do país, responsabilizou aí o governo do Distrito Federal pelas falhas na segurança, falou que omissões e crimes serão apurados e responsabilizados, classificou os atos como terrorismo, defendeu a intervenção federal na segurança do Distrito Federal e, para finalizar, falou que os prédios dos 3 poderes já foram desocupados, que pessoas foram presas, que ônibus foram apreendidos e que começa neste momento a perícia nos órgãos aí dos 3 poderes. Bom, outras informações você acompanha na Agência Brasil, nas rádios que compõem a EBC e também aqui na TV Brasil amanhã a partir das 7h30 da manhã. Eu te encontro amanhã. Um bom resto de domingo e até lá. Do Senado Federal, um deles escorrega ali pelo tapete, o tapete azul, né, que é conhecido como o tapete do Senado Federal. O da Câmara é verde, o do Senado é azul. Aí as poltronas que são ocupadas pelos senadores. Uma imagem seguinte tem as poltronas completamente quebradas, destruídas. Essas já imagens de fora aí do Congresso Nacional. Manifestantes, muitos manifestantes tomaram aí a Praça dos 3 Poderes. Aí já o Supremo Tribunal Federal destruído. Imagens de dentro
do edifício com janelas quebradas, pichadas. Este é o Supremo Tribunal Federal. Você vê imagens aí de dentro para fora e essa, a Praça dos Três Poderes ali há pouco. Agora imagens de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Era completamente destruído, as cadeiras dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal retiradas, fiação destruída, janelas também, janelas e portas também quebradas, também destruídas, pichadas, parede aí de mármore do Supremo Tribunal Federal com o relevo ali também destruída, e esse aí é o acesso. Aí já o outro, né? Outro trecho aí do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, parece já ser aí segundo andar com cadeiras, não, térreo, melhor dizendo, cadeiras, poltronas também completamente destruídas. São imagens impressionantes deste domingo aqui em Brasília. Este sim é realmente o Supremo Tribunal Federal. É a sala onde os ministros ficam nos intervalos ali da sessão. Aquele corredor ali é o que dá acesso às togas, onde ficam as togas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As portas foram retiradas, inclusive os manifestantes mostram uma porta, né, com o nome do ministro Alexandre de Moraes. Eles também quebraram e retiraram. Há imagens gerais, né, de manifestantes de todas as idades do lado de fora, né, dos prédios públicos. Já manifestação em outra parte aí, não me parece ser imagem de Brasília, essas manifestantes reunidos. Agora sim a gente volta a ter imagens de Brasília da entrada, né, do Congresso Nacional, a rampa que dá acesso ali ao Congresso Nacional completamente tomada. Aí outra imagem, né, de bem perto ali da rodoviária do plano piloto, das pessoas descendo em direção à esplanada dos ministérios. Uma imagem de cima agora, uma imagem cedida pela TV Globo, é a imagem da esplanada dos ministérios. Ali à esquerda, ao alto, é o Ministério da Justiça, e você vê a hora em que os policiais já fizeram ali, né, já haviam feito uma barreira impedindo que os manifestantes voltassem. Os manifestantes já tinham sido retirados dos prédios públicos, mas ainda ocupavam a esplanada dos ministérios. Ali acima, ao alto à direita, o Palácio Planalto. Aqui à esquerda, o Ministério da Justiça com as quedas d'água e ali uma série de viaturas, de policiais, bombas de efeito moral também, para que as pessoas não voltem a ocupar os prédios públicos. Prédios, né, eu lembro que foram completamente ocupados e destruídos hoje aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente segue acompanhando aqui as informações ao longo desse dia, lembrando que há pouco você viu aqui o presidente Lula chegou em Brasília, foi ao Palácio Planalto ver de perto aí os estragos e também ao Supremo Tribunal Federal, onde se encontrou com a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, e com pelo menos mais 2 ministros ali do tribunal, ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Roberto Barroso. Lembrando que o DF está sob intervenção federal na segurança pública. Há um interventor, que é o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há pouco, mais cedo, nós mostramos aqui a coletiva do ministro Flávio Dino, que é da Justiça e da Segurança Pública. Vou lembrar aqui os pontos que o ministro falou. O ministro disse que é um episódio inédito na história brasileira, responsabilizou aí o governo do Distrito Federal por não colocar segurança suficiente para barrar a entrada dessas pessoas. Falou que omissões e crimes serão apurados. Classificou mais de uma vez os atos de hoje como terrorismo, defendeu a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Enfim, diz que os prédios foram desocupados agora à noite, que ônibus foram apreendidos, pelo menos 40 ônibus foram apreendidos, mais de 200 pessoas foram presas e que agora começa aí a perícia nesses órgãos públicos. A gente tem outras imagens aqui para mostrar para vocês, são imagens no Palácio do Planalto. Você vê aí o presidente Lula no Palácio do Planalto, vendo de perto ali o ministro Wellington Dias. O grupo foi ver também o ministro Paulo Pimenta, grupo vendo aqui de perto, portanto, os estragos no Palácio do Planalto. Aí é o térreo, né, do Palácio do Planalto. Bom, a gente volta a qualquer momento com mais informações para você deste domingo de caos e vandalismo aqui no Distrito Federal. Você pode acompanhar todas as informações também pelas nossas rádios, pela Agência Brasil, e amanhã de manhã, aqui na TV Brasil, a partir de 7h30 da manhã, já tem jornalismo, já tem informação. Bom descanso para você e eu volto a qualquer momento.